Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora sim, a gente já está basicamente com o nosso script quase todo montado. A gente já está verificando que se não tiver nada, né, nenhum dos campos tiverem informação, vai ser mandado para a página do formulário. O que vem de lá, né, do formulário, o login está sendo armazenado aqui, a senha. A gente está fazendo a conexão com o banco. A gente está fazendo uma consulta verificando se esse usuário existe ou não, né? A gente está usando uma SQL Query para executar esse instrução SQL no banco. O que está retornando, né, da função MySQLi, a gente está armazenando nessa função aqui MySQL fetch assoc, ou seja, fazendo uma associação usando o array associativo para estar resgatando os dados, certo? E o que a gente vai fazer agora? O que a gente precisa verificar, pessoal, é se quando o usuário ele insere os dados aqui, se existe registro dentro do banco. Como eu falei para vocês, se existe registro, quando o usuário enviar esse formulário da página de forma para a página de login, existe uma função que permite a gente saber a quantidade de linhas que retornam para a gente, né? Como eu mostrei para vocês, se a gente usa bem aqui a função, vou até colocar aqui, se a gente usa aqui a função printr, o que retorna do MySQLi, né? Ele retorna como objeto. Eu vou usar essa variável consulta que armazena o que volta dessa função. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente realizar essa consulta, o que acontece é que ele vai mostrar para a gente a quantidade de linhas que retornam do banco. Se ele encontra o usuário dentro do banco, ele vai retornar no mínimo um registro. Se ele não encontra o usuário dentro do banco de dados, que não falei para vocês aqui, nome qualquer, ele vai retornar 0 linhas. Então, o que a gente vai fazer? Se ele retornar mais de uma linha, aí a gente vai começar a redirecionar esse usuário para a página dele correta. Se ele for admin, a gente vai mandar para admin. Se for gestor, vai mandar para gestor. Se for colaborador, vai para colaborador. Mas a gente só começa a redirecionar se vier do banco mais do que um registro ou retornar mais do que uma linha. Se retorna mais do que uma linha, eu sei que existe dados dentro do banco, né? Baseado no que foi passado no formulário. Para isso, eu vou criar uma variável, vou chamar aqui essa variável de linhas, eu posso até chamar de linhas, não tem problema. E a função do PHP que nos permite saber se está retornando mais de uma linha do banco de dados ou não é a função MySQLi num rows. Essa é a função PHP que nos permite saber se está retornando mais de uma linha do banco de dados, mais de um registro. Como parâmetro, essa função pede o que retorna da função MySQLi também. Então, o que retorna aqui da função MySQLi, ó, como eu mostrei para vocês, o que retorna da função MySQLi é um objeto. Dentro desse objeto, ele traz algumas informações preciosas para a gente, como a quantidade de campos, aquela tabela que a gente está se conectando e selecionando os dados tem, a quantidade de linhas que está retornando para a gente, correto? Então, como parâmetro aqui, a função MySQL no rows pede o que retorna da função MySQL query, porque justamente ele vai pegar, ó, esse dado aqui, ó, o que retorna das linhas no rows. Então, beleza. Agora sim, se retornar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar para aparecer na tela aqui. Dá um comando para mim na tela para aparecer o que está retornando aqui do banco de dados, certo? Então, se o usuário vem aqui, tem registro, né? Vai retornar um registro. Se tiver, ó, se eu for lá no banco, só para mostrar para vocês aqui. Ó, se eu for aqui no banco e cadastrar mais uma pessoa, vou colocar o mesmo nome. Ó, o Elielton, senha 123, cargo, vou botar outro cargo aqui, colaborador. Só para vocês entenderem, colaborador.
e vou salvar. Salvei, né? O registro tá aqui dentro do meu banco. Isso é só a nível de teste. Se eu vir aqui, pessoal, ó, e colocar esse e-mail, essa senha, e colocar enviar, tá retornando para mim do banco de dados dois registros. Se eu vir aqui e colocar Guilherme, por exemplo, e colocar enviar, retornou para mim um registro. Se eu colocar aqui Ana e colocar enviar, retornou zero, ou seja, não retornou nenhum registro. Não tem nenhum usuário com esse e-mail, com essa senha. Então assim, por que eu preciso usar isso daqui, MySQL no Rows? Porque é através disso daqui, pessoal, que a gente vai redirecionar. Se existe usuário, beleza, vamos redirecionar ele para a página adequada. Se não existe usuário, a gente pode retornar para a página inicial e dizer que e-mail ou senhas estão errados ou não existem. É simples assim. É basicamente isso. E outra coisa também que a gente vai precisar ter, vai precisar armazenar, é o cargo desse usuário aqui, né? Então, para isso, vou fazer o seguinte: vou criar uma variável aqui. Essa variável eu vou chamar ela de cargo, certo? E eu vou pegar, como eu falei para vocês, eu vou acessar esse array aqui. O que vai retornar para a gente aqui é um array. Eu vou acessar esse array, ó. O nome dessa variável é a variável dados, né? Dentro da variável dados, eu vou acessar o array, que vai ser qual é? Vai ser o cargo, né? Então eu quero pegar lá de dentro da tabela aqui só o cargo. Então eu venho aqui e coloco o cargo. O cargo desse usuário vai estar sendo armazenado nessa variável cargo. Ah, Elielto, por que tu está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, pessoal, porque quando a gente for fazer a comparação de qual é a função, a gente vai do cargo, a gente vai precisar dessa informação. Vocês vão já entender. Ó, se eu coloco agora um eco aqui na tela para mostrar qual é o cargo desse colaborador que está inserindo os dados no meu formulário, né? Se eu vim aqui, ó, por exemplo, atualizar a página, colocar aqui Guilherme, vou colocar aqui Guilherme e colocar aqui enviar, eu já sei que o Guilherme, o cargo dele é colaborador. Se eu colocar aqui o Elielton, eu sei que meu cargo aqui é administrador, beleza? Então, por enquanto, vamos ficar aqui, por aqui, e a gente vai voltar agora na próxima videoaula já mandando cada usuário para a sua página correta.